Tier list do elenco do Flamengo 2025. Aí você pode estar se perguntando, Heitor, a gente tá no meio do ano já. Quase, não é nem do meio, já passou do meio do ano, já estamos em setembro. Você vai fazer uma tier list do elenco? Então, gente, é que agora é uma tier list definitiva. Porque no início do ano a gente faz várias previsões, né? Eu mesmo tenho um vídeo de previsão que se você não viu, eu recomendo que você não veja. Porque talvez eu tenha falado coisas como: ah, o De La Cruz vai ser o melhor jogador, o Juninho vai ser o artilheiro, o Alcaraz vai ser revelação. Então, assim, talvez. Espero que eu não tenha falado isso. Não vejam, não vão lá conferir, não. E agora a gente sabe pelo menos qual é o elenco do Flamengo, a gente sabe quem são os jogadores e a gente sabe o que a gente pode esperar, né, de cada um deles. E eu separei aqui, né, esses tiers, né? Porque é uma tier list, a gente precisa dos tiers. E o primeiro tier é o cara, que é aquele cara que você pensa assim, vai acabar o ano, se Deus quiser, com o Flamengo campeão de Libertadores e Brasileirão, você vai pensar, esse foi o ano de fulano de tal. A gente vai ver quem vai ser o cara. Os jogadores que são titular absoluto, então é aquele cara que é, pô, indiscutível, tá no time todo jogo, o importante ele não sai. Titular, que é aquele jogador que em geral joga, né? Em geral é titular, mas não é aquele cara absoluto, em algum jogo ele pode estar fora. Os reservas, que são aqueles caras que até vão entrar um jogo ou outro, mas não estão ali na ideia de ser um titular. E o nem entra, que são aqueles jogadores que estão ali no elenco realmente. A gente depois vai falar, cara, você lembra que fulano de tal tava no elenco? Aí você fala, pô, sério mesmo? Acho que não tava não, hein? E começando aqui com o Matheus Cunha, que se Deus quiser nem entra, né? Porque se o Matheus Cunha entra, significa que o Rossi se machucou e, bem, eu particularmente não gosto muito do Matheus Cunha, não acho ele um goleiro muito seguro, então espero que nem entre, assim como aqui eu acho que é o Diogo Alves, né? Acho que eles botaram aqui o Diogo Alves. Enfim, o terceiro goleiro, seja quem for que eles tenham colocado aqui nessa tier list do elenco, mas eu imagino que seja o Diogo Alves. O Rossi, como eu acabei de falar, é titular absoluto, né? Ele vai jogar todos os jogos, a não ser que a gente tenha algum problema aí de lesão, algo assim, que se Deus quiser não vai acontecer, né? Porque, como eu disse, eu não acho que a gente tem nenhum outro goleiro que desafie, porque até tem gente que não gosta muito do Rossi, eu não entendo muito por quê. Mas o Flamengo hoje não tem um goleiro que desafie, de fato, a posição, né? Que seja aquele cara que ponha uma dúvida. Até tem, eu acho que é um ou outro aí que vão ser muito fãs do Matheus Cunha, pelo que ele fez ali em algum momento em 2023, com o Sampaoli e tal. Mas pra mim nada que se justifique. Até se fala, né, que o Flamengo deve buscar um goleiro na próxima janela. Talvez falaram do Brazão, do Santos. Te comentaram também sobre aquele, acho que se eu não me engano é do Curitiba, que agora eu não lembro o nome. Enfim, vamos ver. Mas por hora, para 2025, titular absoluto, os outros dois nem entram. O Varela, a gente tem aqui algumas situações. Titular absoluto para mim ele não é, mas ele pode ser tanto titular quanto reserva, porque aqui a gente tem que pensar, né, nos principais jogos do ano, né, nos jogos decisivos da Libertadores, nos jogos decisivos do Brasileirão. Você acha que o Varela vai ser reserva ou titular? Para mim, ele é o titular da posição, tá? Eu acho que ele é um cara seguro na defesa, um cara que tem qualidade no ataque, ele aparece bem, ele tem um bom cruzamento. Eu gosto do Varela. Eu acho que a gente demorou por muito tempo para para conseguir ver ele entregando o seu melhor futebol no Flamengo, principalmente, né? Porque a gente já via ele jogando em seleção e tudo mais. Jogou em clube gigante da Europa. Mas agora sim ele tem justificado, né? Porque muita gente ficava, cara, deve ser, sei lá, esquema de aposta, empresário, alguma coisa. Por que o Varela jogou no United, jogou no Real Madrid? E agora a gente consegue ver, talvez não nesse nível tão alto, né? Desse nível desses clubes, mas tem entregado bem, tem gostado bastante do Varela. O que faz do nosso querido Emerson Royal um reserva. Acho um bom reserva. A gente ainda não conseguiu ver, né, o Emerson Royal jogando. O que a gente viu foi muito pouco e não foi muito animador, sendo bem sincero. Mas foram, sei lá, 3 jogos por volta disso. Então, pra mim aqui o Royal é reserva. Ortiz, titular absoluto, né? Acho que não tem muito mistério aqui. O Ortiz, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Empatado com o Léo Pereira, que pra mim também é o melhor zagueiro do Brasil. Acho que os dois aí é zagueiro 1A, zagueiro, né? Na lista é 1A e 1B, não é nem dois. Então, são pra mim os dois melhores. Acho eles muito bons. O Léo Pereira você pode até discutir que, ele de vez em quando
Né, faz umas besteiras, faz um pênalti, entrega uma bola. Acontece. Mas pra mim, os dois aqui são titulares absolutos. Eu também poderia aqui botar um dos dois, né, como titular e de repente o Danilo também, como o Danilo é um cara que reveza, mas esse revezamento, eu sinceramente, no início do ano eu achava que ia ter mais esse revezamento de Danilo e os dois Léos, né? Só que eu acho que também não tá rolando muito por questão de lesão. E eu imaginava que o Danilo fosse entrar mais na posição do Léo Pereira por o Léo Ortiz, talvez, né, tá aí um pouquinho à frente do Léo Pereira, ser um zagueiro um pouco melhor. Mas a gente vê que, na verdade, o Felipe Luiz, em geral, escala o Danilo no lugar do Léo Ortiz, pela questão de ser destro e tal. Enfim, pra mim os dois são titulares absolutos. Cleiton nem entra, acho que ele não vai jogar. O Danilo acaba sendo reserva, né? Acho que, como eu falei muito, até por questão de lesão. Aqui a gente começa a falar de uma posição curiosa, né? Que é lateral esquerdo. Porque são 3 laterais de um nível muito alto. E aqui a gente tem que pensar com a cabeça do que tá rolando, né? E não do que a gente gostaria. Porque se fosse o que eu gostaria, pra mim seria... Vinha titular... Desculpa, Alexandre titular, Vinha reserva... então Lucas reserva também, mas o Vinha na frente. Mas só que o que tá acontecendo é... Alexandre titular absoluto, só não joga quando tem questão de lesão. Ayrton Lucas reserva e Vinha nem entra, né? O Vinha entra só em situações muito... É isso, tipo... Os dois estão machucados, aí ele acaba jogando, basicamente. Ou um tá machucado, o outro já tá cansado, aí ele entra no início, no decorrer do jogo, né? Mas eu vou querer acreditar que o Vinha aqui vai conseguir mostrar no campo que ele é uma opção até melhor do que o Ayrton Lucas, mas se não melhor do que o Ayrton Lucas, que pelo menos ele vai estar aqui, né? Como essa opção aí pra, pra, pra entrar mais nos jogos, né? Porque eu acho que é isso. Pra mim, ele deveria, se não ser o titular, tá? Porque o Alexandre é complicado porque ele é muito experiente, né? Ele é muito seguro, ele é muito inteligente. Então é difícil imaginar o time sem ele como titular. Mas eu acho que o Vinha, talvez até isso, pensando ofensivamente, seja até pela idade, né? Por ser um jogador mais jovem, talvez seja um jogador com mais armas ofensivas. Poderia entregar mais nesse sentido também. Então talvez ele até como titular. Mas eu acho que nesse momento é muito difícil imaginar. Talvez pro ano que vem. Então acho que de lateral acho que seria mais ou menos assim. Eles são titular e os outros dois como reservas. Everton Araújo. Novamente a gente tem que pensar com o que a gente acha que vai acontecer, não o que a gente gostaria. Porque se fosse o que eu gostaria... Mas eu vou falar pra vocês. Eu acho que o Everton Araújo vai acabar sendo nem entra, tá? Porque, óbvio que ele já jogou muito nesse ano, em vários momentos foi titular e tudo mais. Mas eu acho que daqui pra frente, com a volta de Pulgar e De La Cruz, porque o que acontecia muito. Quando chegar no De La Cruz a gente vai falar sobre ele. Mas eu vou botar aqui então Everton Araújo em nem entra. O Pulgar, essa é difícil, hein? Porque até a lesão ele era com certeza aqui. Agora, ele não joga desde a lesão, né? Obviamente, tá lesionado. Será que a gente bota ele de titular ou de reserva? Porque titular absoluto pra mim já com certeza não é mais. Porque no mínimo vai haver um revezamento. Eu acho que ele aqui a gente vai... Não se espantem se ficar com mais de 11 entre titular e titular absoluto, tá? Não se espantem. Porque eu acho que isso vai acabar acontecendo. Enfim. Vamos em frente. Alan pra mim vai ficar na reserva. Eu acho que ele vai ser um reserva quase não entra. Mas ainda acho que é reserva, acho que num jogo ou outro que precisa ele vai acabar entrando. Jorginho, titular absoluto, talvez num momento o jogador mais fundamental. Ele, pra mim, não vai acabar o ano como o cara, porque ele não é esse jogador de fazer gol, de dar tanta assistência. Ele é um cara que faz o time funcionar. Você vê quando ele não tá em campo como o time funciona muito pior, infelizmente, né? Mas não é uma questão tão... É isso, né? De estar sempre aparecendo, de ser o cara artilheiro, de ser o cara que a gente vai ficar falando no dia seguinte dos jogos, né? Então, por isso, pra mim, ele é titular absoluto.
eu acho que ele é o melhor jogador do time, mas não é o cara. Saul, pra mim Saul também aqui é titular. Como eu falei, eu acho que esses três vão ter um revezamento, a não ser que o Felipe Luiz consiga encaixar eles juntos, o que seria muito maneiro, inclusive, porque eu acho... Até tem um vídeo aí já, que eu fiz sobre as escalações, né? O time ideal do Flamengo, vocês podem ver. E uma das escalações que eu falei era justamente com eles três juntos. Eu acho que seria muito maneiro. Apesar de não achar que vai acontecer, sinceramente. Mas eu acho que os três aqui vão ter o posto de titular. Talvez revezando, mas eu acho que... Assim, o que vai definir, talvez, quem vai jogar, digamos, numa eventual final de Libertadores, e que ele não tá jogando, né, o esquema não tá com três volantes. O que vai definir quem vai jogar entre Pulgar e Saul talvez seja o adversário, sabe? Se o adversário precisar mais de um jogador com a característica do Pulgar, joga o Pulgar. Mesma coisa pro Saul. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Carrascal. Até agora ele parece nem entra, né? Mas eu vou botar de reserva. Eu acho que ele foi contratado para ser reserva do Arrascaeta e eu quero acreditar que em algum momento ele será. Né? Até agora não mostrou muito isso, mas... De La Cruz, reserva também. Eu acho, então, o que eu ia falar antes, né, que eu falei, depois eu falo sobre o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz, nesse momento onde ele virou basicamente reserva, ponto, não se espera mais do De La Cruz a titularidade, por tudo isso que a gente acabou de falar, dos três volantes que a gente já tem, que são muito bons, e não que o De La Cruz não seja, o De La Cruz saudável é nível esses outros, não, talvez não o Jorginho, porque eu acho que o Jorginho tá uma prateleira acima, mas talvez Saúl e Pulgar, mas pelas questões físicas, a gente sabe que a gente não pode esperar que ele seja titular, que ele vai jogar a maior parte dos jogos. Então, nesse momento onde tá todo mundo em paz com o fato de que o De La Cruz não vai jogar muitos jogos, talvez seja um momento onde ele realmente possa ajudar. Onde ele possa entrar nos jogos e manter a qualidade, e a gente não precise colocar um Alan, um Everton Araújo, ou que a gente possa, num jogo ou outro, contar com ele como titular, mas ele estando 100%, porque ele não vai precisar da sequência. E óbvio que não é o que quando a gente contratou o De La Cruz, a gente não esperava que ele fosse ser um reserva que ajudasse quando num jogo ou outro, ou, né, entrando no meio do jogo, a gente esperava que ele fosse ser um dos caras do time, né, que ele tivesse aqui, titular absoluto. Mas agora a gente precisa ter a maturidade de entender que isso já não aconteceu. A gente precisa encontrar um caminho, né? Então eu acho que o De La Cruz aqui de reserva pode ser até o melhor momento dele, desde que ele chegou no Flamengo. Óbvio que ele teve um momento muito bom ali no início, mas a gente viu que não era sustentável, digamos assim. Arrascaeta é titular absoluto, mas eu acho que ele vai ser o cara do ano. O cara do ano acaba sendo meio difícil de prever, porque digamos que o Flamengo só ganha a Libertadores, não ganha o Brasileiro. Vou até bati na madeira aqui para que a gente para que isso não aconteça, que o Flamengo ganhe Brasileiro e Libertadores. Mas digamos que isso aconteça. Provavelmente quem fizer o gol da final da Libertadores vai ser o cara, entendeu? Vai ser o cara que vai ser lembrado como, porra, esse foi o ano do fulano. Mas como isso é muito difícil de prever, quem vai fazer um gol de final de Libertadores, eu vou botar que o cara vai ser o Arrascaeta, porque é quem vencendo o cara até aqui. Gonzalo Plata, pra mim é titular. Não é titular absoluto, mas ele é um cara que a gente tem visto que já fez basicamente todas as funções do ataque, ponto esquerda, ponto direita, centroavante, falso 9, camisa 10. Ele já jogou em basicamente todas as posições ali do meio pra frente. Então, titular. Não é titular absoluto, porque eu acho que existe uma competição ali com ele e a gente já vai falar dela. Já vai falar agora, inclusive, né? Luiz Araújo, que pra mim também é titular. Aqui é a mesma situação de Pulgar e Saul, que pra mim não tem um reserva e um titular, claro. Talvez aqui até seja mais Plata titular e Luiz Araújo reserva, mas eu ainda acho que é muito pau a pau, porque pra mim é a mesma coisa. O que vai definir quem vai jogar ou não vai ser questão física, quem tá melhor, e o adversário. Se o adversário precisar de um jogador característica do Plata, joga o Plata. Se precisar do Luiz Araújo, o Luiz Araújo. Cebolinha é um reserva também aqui, parecido com o Alan, pra mim é um reserva nem entra. Acho que ele vai jogar muito, muito pouquinho, se Deus quiser. Todo respeito aí ao Cebolinha, mas cai muito nível. Cai muito nível. Michael nem entra, a gente sabe que ele tava aí querendo sair. E eu nem lembro quando foi o último jogo do Michael. Todo respeito ao Michael, é um cara que eu até gosto, assim, né?
Já teve bons momentos no Flamengo, mas ficaram no passado, né? E então, pra mim, nem entra. Agora, o Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique talvez seja o mais difícil aqui, né? Porque o Bruno Henrique tem jogado os principais jogos do Flamengo. Se a gente pegar aí na Libertadores, por exemplo, todos os jogos decisivos o Bruno Henrique jogou. Foi LDU, o Flamengo precisando ganhar em casa, ele jogou, o Flamengo ganha de 2-0. Internacional, em casa e fora, ele jogou. Inclusive em casa fez o gol. É difícil, né? Mas ao mesmo tempo, no brasileiro ele tem sido reserva. Muitos jogos, né? Eu vou botar o Bruno Henrique. Eu acho que eu vou fazer a mesma situação que eu fiz com eles dois. Com eles quatro. No caso, né? Mas Saúl, Pulgari, Luiz Araújo e Plata. Acho que eu vou fazer com o Bruno Henrique. Acho que ele é titular. Tá? Não é titular absoluto, não vai jogar todos os jogos. Mas é titular. Agora, o Samulino, obviamente, titular absoluto, né? Não tem muito o que discutir. O Walacian era um reserva aqui dos primeiros para entrar, né? Mas infelizmente tá quase não entra, né? Acho que desde ali da situação em que ele perdeu o pênalti lá contra o Atlético Mineiro, já tinha perdido o gol na cara, né? Na eliminação da Copa do Brasil. Infelizmente ele parou de entrar. Então ele é um reserva aqui que quase cai pro não entra. Muito triste, inclusive. Mas o Juninho também não entra. Cara, o Juninho pra mim é isso. Como eu disse no início do vídeo, né? Tem um vídeo que eu falei que o Juninho seria o artilheiro do ano do Flamengo. Eu estava errado. E ele não entra, né? Eu acho uma tristeza, porque se a gente tivesse um jogador com o apelido que ele tem, jogando bem... o que eu ia fazer de vídeo, tá ligado? O que eu ia fazer de vídeo curto, pô, todo dia falando disso, eu acho. É triste. A vida realmente, né? Deus não dá asa à cobra. Muito triste. O Pedro, como eu falei, eu acho que acaba caindo aqui na situação do Bruno Henrique, né? Dois titulares para a mesma posição. Não tem para mim um claro titular e um reserva. E eu acho que ficou mais ou menos assim, né? Nosso time, esses dois aqui já saíram, né? Que é Matheus Gonçalves e Lohan, então não estão mais no time, então por isso que eu não vou colocar aqui. Então acho que vai ficar assim. O Arrasca o cara, os titulares absolutos que vão jogar todos os jogos, né? Óbvio, tirando lesões e afins. Rossi, Léo, Alexandro, Jorginho e Samulino. Os titulares, né, que não são titulares absolutos, mas que devem jogar a maior parte dos jogos. Varela, aí sim como titular, né, não tendo aqui um revezamento com outro titular. Com o reserva dele estando aqui nos reservas mesmo. E aqui Pulgar e Saúl fazendo essa divisão da posição. A mesma coisa com Plata e Luiz Araújo, assim como Bruno Henrique e Pedro. E aqui os reservas mesmo. Royal, Danilo, Ayrton Lucas, Vinha, Alan, Carrascal, De La Cruz, Cebolinha e Walacian. E os jogadores que nem entram, Matheus Cunha, Diogo Alves, Cleiton, Everton Araújo, Michael e Juninho. Enfim, quero saber de vocês. Concordam com essa lista? Discordam? Mudariam alguma coisa? Digam aí nos comentários. Gostaram desse vídeo também? Falem outras coisas aí que a gente pode fazer mais tier list. Diz aí.